Eu tenho certeza que você já se sentiu preso, estagnado, sem conseguir progredir na sua vida financeira, nos seus negócios, no seu trabalho. E eu quero trazer para você nesse vídeo um princípio que pode mudar todas as coisas e como você realmente vai enfrentar a sua vida daqui para frente. Eu quero falar sobre a gratidão. Ele é um princípio que a gente aplica pouco, mas que tem muito poder lá na frente. Gratidão não tem nada a ver com acomodação e você vai aprender tudo isso nesse vídeo. E já entenda que você precisa ficar até o final para receber todo o conteúdo que nós iremos tratar aqui e de como esse princípio ele pode trazer uma multiplicação sobre a sua vida financeira e os seus negócios. Eu tenho um pedido para fazer para você, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, que esses conteúdos bíblicos e financeiros continuem chegando para você e nós consigamos crescer e trazer cada vez mais a palavra de Deus para as vidas financeiras das pessoas que a gente sabe que tem sofrido e precisado tanto de princípios bons e poderosos para aplicarem nas suas vidas. Então saiba que quando você curte e compartilha, você está fazendo parte da transformação de outra pessoa através dessa mensagem que nós promovemos aqui. Faça parte disso. A gratidão, ela é uma chave para a multiplicação e eu quero te provar isso biblicamente. Em Mateus 14:19, Jesus multiplica os pães e os peixes. Só que algo extremamente interessante que não é tratado às vezes com tanta frequência, é que Jesus ele deu graças antes da multiplicação acontecer. Todos nós ficamos extremamente apaixonados, seduzidos e querendo uma multiplicação, mas se esquecendo que antes de tudo aquilo acontecer, Jesus pega o que ele tinha, que era pouco, para condição e circunstância que ele estava enfrentando e ele pega e dá graças ao Pai por aquilo que ele possuía. Jesus ele não reclama da escassez, não reclama das pessoas, ele não diz que elas deveriam ir embora, ele só dá graças por aquilo que ele possuía. E Deus faz todo o restante. A ansiedade, ela bloqueia a sua visão para as oportunidades e para aquilo que você já deveria estar enxergando para transformar a sua vida. E a gratidão, aqui nesse contexto e na sua vida, ela é como se fosse um imã dos milagres de Deus sobre a sua vida. Para a gente se aprofundar um pouco mais no tema, Filipenses 4:6 e 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, com oração e súplicas e com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo para você não orar, para você não clamar, mas ele está falando assim, ó, entre com petições, com súplicas e com ações de graça. Ou seja, adore a Deus, dê a Ele a sua gratidão, porque com certeza Ele vai ouvir e vai responder você da maneira dele. Isso é importante demais entender também. Eu lembro de uma vez Deus me dizer o seguinte: a gratidão ela abre portas que a sua ansiedade não consegue arrombar. Às vezes a gente está estribuchando, brigando com Deus e com as pessoas ao nosso redor e conosco mesmo, sem entender o que está acontecendo. Minha vida não dá certo, as coisas não acontecem, e sendo que a gente tem inúmeros exemplos de que a gratidão faz com que a gente desbloqueie uma série de novos estágios na nossa vida. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho fechado, a Bíblia nos ensina que ele com seu cajado toca no mar, ou seja, aquilo que ele já possuía, e o mar começa a se abrir. Ele não precisou fazer uma nova oração, inclusive ele é repreendido por isso, porque Deus pergunta para Moisés: por que você está clamando até mim? Vai e marcha sobre a situação e sobre o mar aí que está diante de você. Então, aquilo que ele já possuía serviu de instrumento para a sua transformação. Davi não precisou da armadura nova de Saul e projetada para o rei para que ele vencesse Golias. Ele pegou a funda e 5 pedras. Ele não teve grandes coisas ou grandes instrumentos, ele só utilizou aquilo que ele já tinha acesso. Eu posso afirmar para você com toda certeza que aquilo que você já possui vai te levar para um novo nível. Não é uma transformação do dia para a noite, mas quando você reconhece o que tem agora, dá o seu melhor, lá na frente você vive o milagre e o extraordinário de Deus. Um equilíbrio muito importante de ter, e é o que pode matar o seu progresso ou também deixar você ingrato, é o contentamento versus a acomodação. Você estar contente ou grato naquilo que você possui agora é extremamente fundamental. Só que ao mesmo tempo isso não pode gerar em você uma acomodação ao ponto de você não querer progredir, se desenvolver. E tanto é que Jesus ensina os próprios servos que receberam aqueles talentos, dizendo: vocês foram bons servos por multiplicarem aqueles talentos que vocês receberam. E aquele que não recebeu, Jesus inclusive traz o exemplo, dizendo que o Senhor disse para o servo, falando: poxa, você poderia pelo menos ter emprestado ao banco para receber juros. Então a multiplicação ela é importante. Tanto é que Jesus multiplica os pães e peixes, mas ao mesmo tempo ele não estava acomodado com aquela situação. Estar acomodado é falar assim: ó, a gente vai ter que comer as migalhas aqui desses peixinhos para poder alimentar todo mundo e vai ter uma galera que vai ficar com fome. Isso seria acomodação. Jesus não foi acomodado. Ele esteve contente com aquela situação e automaticamente colheu os frutos desse contentamento. Então aprenda uma coisa: gratidão não é passividade, não é você aceitar o que a vida está te dando, o que as pessoas estão te dando, mas é você olhar sempre com a visão de Deus sobre cada situação e nunca questionar aquilo que você está vivendo como se Deus não soubesse o que ele está fazendo.
A gratidão verdadeira, ela não impede a multiplicação nem você de crescer, mas ela te blinda de uma cobiça altamente destrutiva. E às vezes você confunde algum tipo de mudança que foi proposta para você como gratidão. Às vezes você fala, Poxa, eu tenho uma nova oportunidade de emprego, de negócio, de coisa para acontecer. Fala, não, eu já tô grato, já tá tudo bem aqui. e na verdade, às vezes você só está com medo da mudança e acreditando que Deus vai te abandonar no meio do processo. Então a gratidão, ela não te paralisa, ela te impulsiona. Um outro exemplo extremamente importante foi Davi na caverna de Adulão. Quando ele está lá num momento extremamente difícil da sua vida, chegam para ele 400 homens e os piores possíveis. E o que ele faz? Ele se torna líder desses homens e depois, você estudando a respeito da história, você percebe que essas mesmas pessoas que estavam em situações horríveis se tornaram os maiores guerreiros daquela geração e quem sabe até da palavra. Eles foram homens que lutaram bravamente e têm feitos poderosos ao longo da história. Davi começa com um grupo de endividados, amargurados, tristes, abandonados, sem nenhum tipo de recurso e os torna no maior exército que a terra muito provavelmente já viu. Eu já ouvi algumas vezes de que sem adversidade não existe nenhum tipo de milagre. Ao invés de você olhar para os gigantes, para as tempestades, para as crises, é importante você entender como eu posso crescer daqui. O que Deus está permitindo que aconteça para que, na verdade, eu me torne grato e a partir desse momento eu vou me desenvolver e Deus vai agir sobrenaturalmente. Sabe uma coisa que Deus nunca vai fazer? É dividir a glória dele com você e com aquilo que você supostamente conseguiu fazer. Deus, ele vai te colocar em situações que são irreversíveis, justamente para chegar lá na frente, você obviamente com o coração correto, falando, cara, não tinha como eu sair daquele lugar. Foi a mão de Deus que me ajudou a crescer e a multiplicar tudo o que aconteceu até aqui. A Bíblia diz, por exemplo, em Provérbios 4:18, o seguinte: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Salomão está dizendo, cara, você vai brilhar como justo, você vai ser poderoso. Só que isso acontece com aqueles que são fiéis no pouco, com aqueles que multiplicam a partir dos lugares de onde você está. Deus, ele quer te colocar como cabeça e não por cauda. Deus quer te honrar no seu trabalho, no lugar que você está, mas é extremamente importante você ser grato, você ser o melhor funcionário, proativo, excelente, e daqui a um tempinho Deus vai te honrar, como ele fez com Daniel, como ele fez com José, como ele fez com pessoas que viveram o sobrenatural dele em cada lugar que eles estiveram. Então você precisa gravar esse vídeo o seguinte: a gratidão, ela não é passiva, a gratidão abre portas que a ansiedade não consegue arrombar na sua vida. Contentamento também não é estar parado, estagnado, sem almejar uma melhora no seu futuro. Isso é extremamente importante. Eu quero te convidar a, depois desse vídeo, fazer uma pausa para a sua vida e uma reflexão bem profunda, olhando ao seu redor e falando o que eu tenho. Qual é a minha profissão, qual é o meu negócio, o que eu já tenho, o que eu já conquistei. E a partir desse momento, você conseguir trazer à memória aquilo que te dá esperança e aquilo que faz com que você possa viver novas coisas em Deus e ao invés de olhar para aquilo que você não tem, você olhar para coisas que você já conquistou, já se desenvolveu e Deus vai fazer o restante. Eu lembro de um conselho marcante que eu já dei para outras pessoas, mas que primeiramente eu ouvi do meu pai. Eu estava triste num momento muito difícil da minha vida e ele me chamou de um canto e disse o seguinte: Mateus, você é muito mais do que você não é. Naquilo que você não é, luta o melhor possível para ser. Mas honre aquilo que você já conquistou, já fez, porque senão fica complicado. Se você só olha para aquilo que você não tem, aquilo que você não conseguiu, aí você vai ter problema. Hoje e lá na frente. Olhe para você mesmo. Talvez você seja também mais do que você não é. A diferença é que você precisa mudar os óculos da sua visão para que você enxergue da maneira correta. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.